A Rádio Meimei de Garça apresenta Psicologia e Espiritualidade, um programa para refletir, expandir a mente e nutrir o espírito, com o professor e psicólogo Valci Silva. A Rádio Meimei de Garça orgulhosamente apresenta Psicologia e Espiritualidade. Olá, nosso querido internauta. Estamos novamente para mais um programa. Que mundo é este? Uma pergunta reflexiva, a qual nós vamos analisar, refletir, pensar sobre ela. Que mundo é este em que vivemos, na verdade? Começamos afirmando que a humanidade tem se perguntado que mundo é este em que vivemos sob o banho, por exemplo, da violência, da promiscuidade, da corrupção, das misérias e mazelas humanas. Inclui-se aqui a exploração da fé, através das crenças materialistas, que ensinam que você será salvo se doar a Jesus, para que ele lhe devolva em dobro. E nós perguntamos, mas que Jesus é esse que nos cobra o bem material e ainda nos devolve em dobro? E tanto nos assombram, e o que é pior, porque mais esforços de programas, projetos e processos que a mim cria não conseguem ao menos amenizar tudo isso. Torna-se angustiante e sofrível diante da sua incapacidade de solucionar as misérias que ele mesmo cria, pois, em síntese, a vida é sempre o resultado do que dela fazemos. Ora, responder a essas questões não é tarefa fácil, mas alguns diriam que não é mesmo plausível respondê-las, porque tem temor das respostas, na verdade. Então, nós faremos uma análise hoje, com algum esforço, para nos perguntarmos qual é a natureza e a sua essência do homem na face do planeta na atualidade. Esta é uma indagação filosófica das mais consequentes e profundas para se pensar. Diríamos, corroborados nos princípios, por exemplo, espíritas da filosofia espírita, que necessitamos, na verdade, de um parâmetro razoável para tentar explicar tais indagações, por isso estou afirmando isso, do homem da modernidade, aos que não fazem nem o mal e nem o bem, outros ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-los. Olha que grave que é isso, Aos omissos, aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, aos que, ao contrário, se comprazem no mal. E nós temos, infelizmente, hoje uma parcela da humanidade que se compraz no mal, realmente. Há também os chamados levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, diríamos assim, que se comprazem antes na malícia do que na malvadeza, ou na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Diríamos que são aqueles abusados, insolentes, zombeteiros da realidade humana, da vida alheia, muitas vezes. Como se confirma na assertiva, o homem ainda é o mais primitivo no reino da criação, incrível que pareça, Apesar de todo o avanço, toda a tecnologia e todos os desenvolvimentos que a humanidade já criou, seu campo intelectual, mas ainda no aspecto moral nós estamos primitivos. Apesar de nos considerarmos, por exemplo, no topo da cadeia evolutiva das espécies, o que é na verdade, é fato, mas ainda primitivo no terreno da moral, como afirmei, mesmo tendo alcançado o patamar intelectual que já alcançamos. Só que assim, nós estamos distantes do campo moral, Subimos, vamos dizer, no campo da intelectualidade, mas o campo moral ainda está aquém. Isso indica, naturalmente, que existe no homem uma variedade de sentimentos, de posição na escala evolutiva, ainda denominada inferior, e que parece desconhecer o valor do bem. E não sentem tendência para a caridade, ao contrário até, procuram menosprezar o bem e mesmo espalhar, ou atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. Há uma interferência aí dessas criaturas, Está presente em seu caráter, por exemplo, a mentira, o egoísmo, o orgulho, E adora criar discussões estéreis, pois isso confunde e desarmoniza qualquer ambiente ou ideia ajustada. A natureza está presente em grande parte, nos que habitamos este maravilhoso planeta. Encontram-se o homem presente em todos os setores das atividades da humanidade, quer na política, na ciência, na religião, encontrando sintonia em uma massa que não sabe pensar e conduzir os próprios destinos. Olha que grave. Portanto, fáceis de serem manipulados e conduzidos
feito uma boiada, que abaixa a cabeça e segue aquele que está à frente, mas sem questionar, sem refletir, sem senso crítico do que está fazendo. Entrega, digamos, o seu destino na mão de outro, que o conduz, sabe Deus para onde, muitas vezes. Podemos, consequentemente, entender porque, por exemplo, no campo político, a realidade de tanto escracho torna-se até caso de polícia, muitas vezes, como temos visto, e usurpadora do bem público, que é o que muitas vezes ocorre. Quando o povo, por exemplo, elege um governante, deputado, senador ou vereador, o faz para que esse lhe represente e se lhe garanta os direitos de cidadão no contexto das necessidades humanas, naturalmente, e não lhe autoriza a roubar, explorar, promover tráfico de influências, ficar refém, né, de grupos políticos, de facções criminosas, ou coisas do gênero, como tem ocorrido, infelizmente, na política mundial. Não estamos falando somente do Brasil, nós estamos falando do planeta, na realidade. Como pode, por exemplo, um prefeito, um vereador, né, que são os governantes mais próximos da população, se tornar usurpador do bem público, como ocorre com frequência, visando, por exemplo, seu próprio interesse, esquecendo-se do primeiro e primordial compromisso democrático, que é mesmo de representar o cidadão diante da comunidade. Olha que grave essa distorção. A questão é tão antiga que o pensador Rousseau, afirmado em seu tempo, na política como na moral, é um grande mal não se fazer de algum modo o bem, e todo cidadão inútil pode ser considerado pernicioso. Olha que reflexão de Rousseau. Os antigos políticos falavam constantemente de costumes e virtudes. Os nossos, na atualidade, só falam de comércio, de dinheiro e de poder. Avaliam o homem, né, ou avaliam os homens como gado, como boiada mesmo. Segundo eles, esses políticos, um homem só vale para o Estado pelo seu consumo, concluindo que a razão política está em crise. Na cidade não existe o cidadão, foi anulado, nulificado, sem costumes e virtudes. O comércio, o dinheiro, o poder são valores humanos para uma minoria, que é a maioria, e a maioria é excluída, à margem da sociedade, sem esses bens econômicos para a sobrevivência e para o mínimo. Sem viver, sem direitos, enquanto que outros, geralmente os que estão temporariamente no poder temporal das coisas, são portadores de posse, grandes empresários, grandes industriais, né, grandes latifundiários, enriquecem da noite para o dia. Mas esquecem de olhar para a cadeia de baixo, que é o povo, que é o trabalhador, né, não lhe conferindo justamente o salário para a vida digna. Religião é um termo que nasceu com a língua latina, podendo ter 3 interpretações diferentes. Quero lembrar, nosso querido internauta, que nós estamos falando da reflexão de que mundo é este. Nós vamos perpassar ainda por vários aspectos que não este que nós acabamos de falar. Então, retomando a religião, ela tem 3 interpretações diferentes. Vejamos. Primeiro é o religio, que é reler, um significado atribuído por Cícero para descrever a repetição das Escrituras. Depois tem o religio, que é religar, o que poderia significar a tentativa humana de religar-se às suas origens, a seu Criador e a seu passado, que o homem faz. E, finalmente, o religio, que é reatar, no sentido de prender, não de conectar, significando uma restrição de possibilidade. Então, veja como é complexo. Independente da origem, o termo é adotado para designar qualquer conjunto de crenças e valores que compõem a fé de determinada pessoa ou conjunto de pessoas. O problema é que as igrejas ou religiões se transformaram em instituições políticas e lucrativas. Em outras palavras, esqueceram-se de Deus. E o papel do religar a Deus é levar a criatura até Deus, e não materializar a religião como tem ocorrido. Seus líderes, na verdade, estes líderes, usam seu poder de persuasão. Para que fazem isso? Para ganhar dinheiro e eleger seus políticos, na verdade, seus escolhidos. Para demonstrar suas forças perante os demais, cria, na verdade, regras absurdas, como algumas que proíbem, por exemplo, as mulheres de cortar o cabelo e raspar as pernas, ou outros que não admitem transfusão de sangue. Em pleno século XXI, nós estamos ainda com conceitos e princípios adotados na velha Escritura. Com base em teologias fajutas e em promessas impossíveis de um paraíso depois da morte, eles manipulam multidões. E também,
desinteressadas, apáticas na compreensão do seu destino na Terra, do seu papel existencial, se deixam conduzir feito boiada, feito gado, infelizmente, por estas criaturas. Muitos desses ditos religiosos, que sequer às vezes têm uma fé verdadeira, mas que usam a religião como muleta para a vida, porque é sempre mais fácil seguir o caminho que os outros, né? Aconselham, em vez de fazer a sua própria trilha. Olha que grave. Cultivar preconceitos absurdos, apesar de restar salmos bíblicos, e dizer que deve-se amar o próximo como a si mesmo, a ponto de desrespeitar os seguidores de outras religiões, estudando imagens e fazendo pouco de rituais, apesar de seus também não terem o menor sentido, muitas vezes. Cabe a nós outros, já despertados para o bem comum, fazer parte daqueles que saíram a semear como Jesus, sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar, para que não percam as sementes de luz deitadas nas leiras dos corações. A humanidade não se compõe naturalmente de almas totalmente más, no sentido da palavra expressa, mas que carregam consigo ainda toda a espécie de deturpação da verdade, e cada um quer a verdade própria para si. Entretanto, são irmãos nossos de caminhada que precisam da nossa assistência, mas, ao dá-la, é sempre bom nos lembrar da advertência do querido Jesus, quando fala: vigiai e orai. Olha que importante, vigiar e orar. Porque se, na verdade, a gente orar apenas e não vigiar, nós podemos ser vítimas dessas circunstâncias. Que é o que uma imensa maioria da humanidade faz. Apenas ora, 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 mas não vigia a realidade. Que mundo é este em que vivemos? É a pergunta. Um mundo de contrastes extremos, em que a mais alta tecnologia coexiste com a mais profunda solidão, em que se fala em progresso enquanto cresce a sensação íntima de vazio, em que nos conectamos por telas, mas perdemos o toque do olhar, o abraço, a sensibilidade, a afetividade humana vivenciada presencialmente. Vivemos num tempo em que a informação se multiplicou, mas a sabedoria rareou. Sabemos cada vez mais sobre o universo, mas compreendemos cada vez menos sobre nós mesmos. E como é que eu posso me compreender? Já dizia Sócrates na antiguidade: conheça-te a ti mesmo, para que a verdade vos liberte. O que é conhecer-se? O que verdade é essa? Compreender o universo, a origem da vida, por que aqui estamos, para onde vamos, de onde viemos, que vai nos libertar desta ignorância, que vai nos trazer esta verdade, compreender o que somos. Olha que interessante, querido internauta. Criamos máquinas que aprendem, mas ainda, curiosamente, tropeçamos em nossos próprios instintos, incapazes de lidar com o medo, o ego e a dor que nos habitam. Mas criamos rara e bela tecnologia. Este mundo parece saturado, na verdade, de estímulos carentes de sentido. A busca incessante por sucesso, imagem, performance, nos anestesia, veja, e transformamos o viver em uma maratona sem linha de chegada. Não temos meta, objetivo. A pressa, consequentemente, substitui o silêncio. O ser, na verdade, é sufocado pelo ter. Então, o ter sufocou o ser na prática. E o humano, esse ser complexo e sensível, ele cada vez mais reduzido a números, algoritmos e estatísticas. Mas o mundo é também um espelho. Olha a importância dessa reflexão. O mundo é também um espelho. Ele não é uma entidade fora de nós. Ele é o reflexo coletivo das consciências que o habitam. O que significa isso? O todo que somos, transforma o mundo que criamos. Nós criamos esse mundo, nós transformamos essa realidade. Nós temos um mundo agitado, acelerado, de alta e rápida tecnologia, a qual muitas vezes nem conseguimos assimilar, já vem uma nova. Mas nós criamos esse mundo. Então, como espelho, ele é o reflexo dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas criações realizadas. O mundo em que vemos, na verdade, é o resultado profundo daquilo que cultivamos dentro de nós. Nossos medos se projetam como guerras, por exemplo, nossa ganância se manifesta em desigualdade, nossa indiferença gera desamparo, nosso egoísmo gera fome, miséria, discriminação, Somos ainda adeptos ao preconceito,
né? Nós somos ainda homofóbicos, nós somos contra, né, muitas coisas ainda, que é próprio da natureza humana que deveríamos aceitar, refletir, avaliar, mas não o fazemos. E, da mesma forma, nossos gestos de amor, né, cuidando, né, e cuidado com a solidariedade, criam, na verdade, pequenos respiros de luz em meio à escuridão. Então, há o coração bondoso, a alma bondosa, a alma empática, a alma solidária ainda nesse mundo. Na verdade, que mundo é este? É, no fundo, uma pergunta sobre quem somos, nós dentro dele. O que nós estamos fazendo nesse mundo, né? Não se trata apenas de indignação moral, não, em absoluto, mas de uma chamada à responsabilidade existencial, né? Qual é o nosso papel? Que mundo nós queremos para o amanhã? Que mundo nós queremos deixar construído para os nossos filhos? A pergunta é: que mundo foi que os nossos tataravós deixaram para os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais que nos deixaram? E nós vamos continuar qual linha de criação do mundo? A do passado ou a da modernidade, eivada de solidariedade, amor próximo, bondade, justiça, né? Mínimas condições de vida e necessidades atendidas de todos nós? Este mundo, com todas as suas feridas, é também o único campo onde podemos aprender o essencial, que é, na verdade, a humildade diante do mistério, né? A compaixão diante da dor e a coragem de permanecer humanos diante da desumanização. Eu não posso me permitir, na verdade, né, a desumanização dos meus atos, das minhas atitudes, em razão de vermos irmãos de caminhada, de jornada, praticando toda sorte de desatino, de discriminação, de preconceito, de agressividade, etc. Eu preciso ser o diferente. Talvez a pergunta não seja que mundo é este, mas sim que mundo eu ajudo a construir todos os dias com o que penso, digo e faço. Veja bem, olha. Mas sim, a pergunta que cabe melhor é esta, olha. Que mundo eu ajudo a construir todos os dias com o que penso, digo e faço? Porque, em verdade, né, o mundo, em última instância, é o reflexo ampliado de cada um de nós, da alma humana. E o destino do mundo será o mesmo destino daquilo que escolhemos nutrir em nosso interior. Olha que reflexão maravilhosa. É o resultado, nosso destino, daquilo que escolhemos nutrir em nosso interior. Então, o que está no nosso interior? O que estão nas minhas emoções? Quais são os sentimentos? Quais são as perspectivas que eu tenho com a vida, com o mundo? Ora, eu diria para você, meu querido internauta, nesse momento, que nós estamos vivendo sobre duas faces na era moderna. Duas faces. Primeiro, a face da sombra, que é um materialismo desenfreado, que mede valor humano pelo ter, não pelo ser. É a chamada ruptura ecológica, onde exploramos a mesma terra que nos sustenta. Nós destruímos a natureza para nos sustentarmos. Não é necessário que assim seja. A solidão coletiva, em multidões hiperconectadas digitalmente, mas distantes uns dos outros. As polarizações que transformam diferenças em guerras ideológicas. Observe as narrativas nas mídias sociais, dos que são do lado A, dos que são do lado B. Aonde isso tem nos levado? Ao ódio, à discriminação, à agressividade, à morte, muitas vezes, por divergência de ideias e opiniões. Mas, felizmente, nós temos a face da luz. Despertar de consciências, questionando modelos ultrapassados. Tecnologia curando, educando e unindo, quando usada com sabedoria, naturalmente. Ela pode ser usada para a destruição, para a guerra, né? Para o tormento humano. Movimentos por justiça social e ambiental, crescendo globalmente apesar das adversidades mundiais. Busca por significado. Além do consumo, buscamos pela espiritualidade, pela comunidade, pelo propósito, pela essência da nossa alma. E, para que a gente vá concluindo a nossa reflexão deste programa, o que está em jogo, na verdade? O que se passa conosco? Na verdade, meus queridos internautas, não se trata de termos que consertar o mundo, mas de transformar nossa relação com ele. O mundo, na verdade, é o produto acabado dos nossos atos, das nossas ações. Então, nós temos que transformar a nós mesmos. Já dizia Pitágoras, velho filósofo, eduque a criança para não ter que punir o homem. E é o que nós vimos fazendo
não nos educando para nos punirmos lá na frente. Então, não se trata, reforço, de consertar o mundo, mas de transformar nossa relação com ele. Saímos do ter para o ser, saímos da competição para a cooperação, saímos da exploração para a reverência e saímos do julgamento para a compreensão de uns e outros. Quais seriam esses caminhos da transformação? São 4 deles. O autoconhecimento, com bases para a mudança social. Como base, para a mudança social. O que é o conhecimento, o autoconhecimento? É o compreender-se, é o saber por que eu penso da forma que ajo, por que eu penso da maneira que faço, por que essas emoções me afloram, por que ainda sou tomado pela raiva, pela mágoa, pelo ressentimento, pela aversão, pela tristeza, pela apatia, que são as chamadas emoções básicas que nos atrapalham a evolução. E a educação, que ensina ética, empatia e ecologia. Então, nós precisamos investir na educação. Não só na educação formal, aquela que a escola nos permite, que a universidade nos confere. Não, a educação mesmo do ser, a busca da nossa essência, praticando leituras saudáveis, buscando entendimento da nossa origem, dos nossos destinos, compreender os destinos do homem na Terra, compreender a natureza divina e o que ela pretende para todos nós, para que a gente possa viver em paz uns com os outros. E a ação local, em consciência global. Se cada um de nós, onde nos encontramos, realizarmos o papel que temos que realizar, comparando uns e outros para o bem, para a justiça, para a bondade e a solidariedade, com toda certeza nós vamos criar um mundo melhor. Podemos, talvez, não termos tempo, dado o avanço da idade de grande parte da humanidade, usufruir desse novo mundo. Mas aqueles que virão após nós, que serão os nossos descendentes, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares, haverão de encontrar um mundo mais estruturado, mais equilibrado, mais ajustado, o qual nós podemos contribuir. Então, que seja você essa pessoa, que contribua, que estruture, que ampare, que abrace, que acolha, que vá em busca daqueles que estão em dor e sofrimento, para que você encontre paz, harmonia, bondade e justiça. Até o nosso próximo programa. Um abraço a todos. E assim chegamos ao final de mais um programa Psicologia e Espiritualidade com Valci Silva. Esperamos que o tema de hoje tenha trazido luz e reflexão para o seu dia a dia. E não se esqueça, toda quarta-feira às 9 da manhã, um novo tema espera por você. E se não deu tempo de acompanhar, não se preocupe, as reprises acontecem às 15 e às 21 horas. Não deixe de seguir a Rádio Meimei nas plataformas digitais. Curta, compartilhe e se inscreva para ficar por dentro de tudo. Agradecemos a sua companhia e até a próxima!